Olá! Que bom que estamos juntos para mais essa análise. Hoje a gente mergulha numa ideia filosófica poderosa, viu? É do Antônio da Costa Ciampa, e ela vai direto no coração do que significa ser humano. A proposta aqui é desvendar uma visão de identidade que não é nada fixa. É, na verdade, uma transformação constante. E o ponto de partida é essa frase, que é um tanto enigmática, né? Super poética. Ser uma metamorfose ambulante. Mas olha, isso aqui não é só uma figura de linguagem bonita. É, na verdade, a metáfora central para a gente conseguir entender uma perspectiva completamente nova sobre nós mesmos. É um convite, sabe, para a gente pensar a vida não como algo parado, um estado, mas sim como um processo contínuo de mudança. Então, a partir dessa metáfora, a gente é levado direto para uma das perguntas mais fundamentais que existem. Aquela ideia que parecia só poética, agora vira uma investigação de verdade, bem profunda. Afinal, o que é que significa para a gente ser o que a gente é? É a busca por essa resposta que vai guiar toda a nossa conversa a partir de agora. Só que antes de chegar na resposta, o Ciampa aponta que existem dois grandes obstáculos no caminho. Coisas que, basicamente, impedem a gente de se envolver de verdade com o nosso próprio desenvolvimento. Pense nelas como barreiras, sabe? Que deixam a gente meio preso, impedindo essa tal metamorfose de acontecer. Olha só, o primeiro obstáculo é o que ele chama de paralisia da indecisão, e ela aparece de duas maneiras. Primeiro, no plano das ideias. A gente fica preso naquela pergunta que nunca acaba. O que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade? É o clássico dilema do ovo e da galinha que não sai do lugar. E aí, no plano prático, a coisa fica parecida com a fábula do burro, sabe? Aquele que, por não conseguir decidir entre dois montes de feno, acaba morrendo de fome. A gente fica assim, paralisado, sem saber se foca na mudança pessoal ou na mudança da sociedade. Agora, o segundo obstáculo é talvez ainda mais profundo, mais arraigado. É uma ideia sobre o que é identidade que a maioria de nós carrega, muitas vezes sem nem perceber. É uma visão que coloca a estabilidade, a permanência lá no topo e que, no fundo, acaba nos aprisionando. E o contraste entre as duas visões fica muito claro aqui. De um lado, tem essa ideia de identidade como algo estático, permanente, onde uma crise é vista como uma doença, um problema que precisa ser eliminado o mais rápido possível. Do outro lado, a proposta é completamente diferente. Ver a identidade como movimento, como transformação. E nesse caso, a crise não é um problema. Ela é a contradição que serve de motor. É o que impulsiona a gente para a superação. É basicamente a diferença entre estar parado e estar se desenvolvendo. Tá, mas então, como é que se escapa dessas armadilhas? A resposta, segundo o autor, não está em ficar só no campo das ideias, no pensamento abstrato. Ela está num tipo muito específico de ação, uma ação consciente que junta a teoria com a prática. E essa ação tem um nome: praxis. Isso, praxis. E veja bem, praxis não é simplesmente agir por agir, de qualquer jeito. É uma ação que nasce da reflexão, que tem o objetivo, transformar a realidade. É o jeito de superar aquela divisão que paralisa a gente entre só pensar e só fazer. Em vez de a gente ficar só olhando a história passar, como se fosse um filme, a praxis é um convite para a gente entrar em cena e ajudar a construir essa história. E essa praxis funciona como um caminho que desvia de dois extremos bem perigosos. De um lado, tem o risco do idealismo, que é reduzir o ser humano a uma pura consciência, a só pensamento. Do outro, tem a armadilha do materialismo, que trata a gente como se fôssemos só uma coisa, um objeto. A praxis, então, é essa superação. É o caminho que considera a gente por inteiro, na nossa totalidade. E aqui, atenção, vem um ponto que é absolutamente crucial. Essa jornada de transformação, essa metamorfose, isso não é um projeto individual, não é um livro de autoajuda. É, na sua essência, um projeto coletivo e democrático. Um projeto social político. A nossa humanização, o nosso desenvolvimento, só acontece na relação com as outras pessoas, na construção de algo juntos. Pois bem, depois de a gente desmontar os obstáculos e apresentar o caminho para sair deles, a gente finalmente chega no clímax da nossa análise. A resposta para aquela pergunta fundamental, lá do começo, sobre o que é ser. E a revelação, na verdade, não é uma coisa só. É uma série de afirmações, uma ligada na outra e todas muito poderosas. A primeira afirmação é esta: identidade é movimento. Ponto. Isso aqui é a negação completa daquela ideia de estabilidade que aprisiona. Ser não é um estado fixo, parado, mas sim um fluxo contínuo. Pense assim, a gente não é uma fotografia estática. A gente é um filme que está o tempo todo se desenrolando. Aí a gente adiciona uma segunda camada: identidade é desenvolvimento.
Isso aqui é super importante porque não se trata de uma mudança qualquer, uma mudança aleatória. É um movimento que tem uma direção, é um processo de crescimento, de a gente se tornar cada vez mais complexo e, no fim das contas, mais humano. E, finalmente, a grande síntese, a ideia que une tudo isso. Identidade é metamorfose. E com isso, a gente volta exatamente para o nosso ponto de partida. A frase ser uma metamorfose ambulante deixa de ser só uma licença poética e se torna talvez a definição mais precisa do que significa existir. É a gente abraçar a transformação contínua como a nossa própria essência. E para fechar, nada melhor do que esta citação profunda do próprio Ciampa. É sermos o um e um outro para que cheguemos a ser um numa infindável transformação. O que isso quer dizer, no fundo, é que a identidade não é uma coisa que a gente acha pronta, é algo que a gente constrói o tempo todo nesse processo sem fim de ser quem a gente é e, ao mesmo tempo, de se tornar outra pessoa. É uma jornada que não acaba, onde o destino é a própria transformação. E a reflexão que fica para a gente é exatamente essa. Como é que cada um de nós está vivendo a sua própria metamorfose?